3 bebês morreram por asfixia em Franca em menos de um mês. E os casos foram parecidos. Os pais dormiram com os filhos e não perceberam que sufocaram a criança ou o bebê morreu engasgado com o leite. Vamos falar ao vivo com a repórter Murielle Fernandes para explicar qual é o cuidado que pais ou responsáveis devem ter nessa hora. Murielle, boa tarde para você. Boa tarde, Danilo. Olha, a primeira orientação médica com relação à posição que os bebês devem dormir. Olha só, a posição que deve ser é esta aqui. O bebê deve ser colocado sempre de barriga para cima. É isso que a doutora Ana Paula estava explicando para mim. E por quê, doutora? Explica para gente. Quando o bebê assume a posição de bruços, ele tem um risco maior de asfixia e a posição de lado também é considerada uma posição instável, porque o bebê pode rolar, assumir a posição de bruços e isso se associa ao aumento do risco de asfixia. E esse risco é maior até aproximadamente 4 meses, né? Por isso são importantes essas orientações. A cama dos pais também deve ser evitada. A cama deve ser evitada, de preferência o bebê deve ser colocado no próprio berço para dormir e caso isso não seja possível, ao colocar o bebê para dormir junto com os pais, o bebê também deve ser colocado na posição de barriga para cima e num local seguro em que não haja risco de queda. E os pais devem evitar o uso de substâncias que deprimem o nível de consciência, como por exemplo o álcool. Agora, o que evitar também no berço? No berço a gente deve sempre evitar colocar almofadas em excesso, bichos de pelúcia, brinquedos que também podem atrapalhar a respiração do bebê. Cuidado também com agasalho e cobertas, né? Cobertas não muito grossas e sempre que o bebê for colocado para dormir, colocar o bracinho por cima da coberta e não agasalhar demais o bebê também, que pode prejudicar a movimentação do bebê e isso favorece o risco de asfixia também. Além disso, cuidado sempre, colocar a criança para rotar depois que ela tomar o leite e se acontecer, um caso de acidente, de asfixia, o que os pais devem fazer? Caso o engasgamento seja testemunhado pelos pais, nós podemos fazer manobras de desobstrução de vias aéreas, o bebê, se tiver com uma tosse ineficaz, com uma dificuldade respiratória muito importante, com cor azulada da pele, o bebê deve ser colocado nessa posição, com a cabeça sempre mais baixa do que o tronco e devemos dar 5 tapas nas costas, entre as escápulas, depois nós viramos e fazemos 5 compressões torácicas para tentar eliminar o objeto ou o leite. Muito obrigada pela entrevista, doutora, e sempre lembrar também de ligar ou para o SAMU ou para o bombeiro. Danilo. Certo, agradeço por enquanto a participação da Murielle com esse alerta, já que em Franca, em menos de um mês, foram 3 casos de morte e casos parecidos com asfixia dos bebês.